e vai anunciar 4 novos ministros. Falando em pé, vocês estão ouvindo? Isso aqui tem que ligar? Eu tenho que sentar, senão eu tenho que falar agachado. Desculpa. É que eu sou pernambucano e lá não tem horário verão. Então eu estou no meu relógio biológico. No meu relógio biológico agora são exatamente 11h10. Eu queria cumprimentar todos os companheiros e companheiras que estão presentes nesse ato, cumprimentar os companheiros dirigentes sindicais da CGT, da CGTB, da CUT, da Força Sindical, os companheiros dirigentes de sindicatos, de federações e confederações. Queria dizer para vocês que estão presentes aqui, eu não queria ter encontrado o Suplicy, porque eu sabia que a primeira coisa que ele ia falar comigo era da vitória do Santos sobre o Corinthians. E é muito... Isso é muito engraçado. Isso é muito engraçado porque... É muito engraçado porque em 22 anos de PT, eu não conhecia nenhum santista dentro do PT. Nessa última semana... surgiu o santista, até o Aloysio Mercadante é santista. O Meirelles não está aí? Eu queria apresentar para vocês alguns companheiros que já foram anunciados como ministros. O companheiro Antônio Palocci, que vai ser o ministro da Fazenda. O companheiro José Dirceu, que vai ser o ministro da Casa Civil. O companheiro Luiz Furlan, que vai ser o ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior. O companheiro Roberto Rodrigues, que vai ser o ministro da Agricultura. O Márcio Tomás Bastos, que ontem eu indiquei como ministro da Justiça. Eu pretendo, na segunda-feira, em Brasília, lançar a totalidade do Ministério, para dar pelo menos uns 3 dias de prazo para os companheiros montarem as suas equipes. Inclusive ministros de outros partidos políticos. Hoje, eu tinha um compromisso com os companheiros sindicalistas. E eu quero começar a cumpri-los agora. Vocês sabem que o ideal seria que nós tivéssemos 500 ministros para indicar, porque a gente não teria problema na escolha. Eu, agora que descobri como sofre o técnico de uma seleção para escolher 22 jogadores num país que tem tantos jogadores bons. E eu acho que exatamente pelo fato do Brasil está vivenciando um momento democrático importante, da sociedade civil está tendo uma participação excepcional, a gente tem hoje muita gente boa para escolher para ser ministro. Eu quero crer que os primeiros prefeitos ou governadores que foram eleitos em nome dos setores de esquerda desse país
tinha dificuldade de montar o secretariado. Eu fico imaginando em 82, quando nós ganhamos a primeira prefeitura, como era difícil montar um secretariado em função do baixo número de companheiros que a gente tinha. Hoje, nós temos um excesso e eu acho que isso é bom, porque permite você escolher as pessoas que eu particularmente acredito que darão conta do recado. Eu tenho alertado a todos os ministros que nós vamos funcionar enquanto governo. Eu disse no lançamento do Fulan e do Roberto Rodrigues, do Zé Dirceu e da Marina, que a palavra nós vai ser muito forte no meu governo, porque na hora que nós errarmos, nós vamos errar juntos. Na hora que a gente acertar, vamos acertar juntos. Tenho dito aos companheiros que estão sendo indicados que os ministérios têm que ser plurais. Não pode nenhum ministério ser uma máquina de uma corrente ou de um partido político. É preciso que a gente coloque no ministério a pluralidade da sociedade brasileira, tendo como critério a competência política, a especialidade na área e o compromisso ético com as pessoas escolhidas. E por que tem que ser assim? Porque eu acho que nós temos uma chance enorme de podermos ensinar a muita gente nesse país que nós poderemos conviver democraticamente na diversidade sem nenhum problema. Basta que as pessoas sejam as mais qualificadas para exercer determinadas funções. E eu queria apresentar para vocês alguns nomes que eu quero indicar para ministro. O primeiro companheiro, que será secretário de Estado dos Direitos Humanos, é o companheiro Nimário Miranda, de Minas Gerais. O Nimário foi candidato a governador, derrotado em Minas Gerais, mas eu acho que no Brasil, qualquer homem ou qualquer mulher que tiver ligado à questão dos direitos humanos sabe que nenhum governo pode prescindir de um homem da qualidade do Nimário para exercer uma função que é uma função das mais difíceis e das mais nobres, porque nem sempre os temas discutidos são os mais fáceis. Para o trabalho, que é o que mais interessa a esse plenário que está aqui, eu estou indicando um companheiro que é sindicalista ainda, tem, embora seja deputado federal, embora tenha sido candidato a governador da Bahia, é um companheiro que, mesmo sendo deputado federal, não deixou de ser sindicalista. Continua vinculado ao Sindicato dos Petroquímicos da Bahia. Então, eu queria apresentar para vocês o companheiro Jacques Wagner para ser o nosso ministro do Trabalho. Eu quero lembrar aos companheiros das centrais sindicais e aos sindicalistas, pelo que eu conheço do companheiro Wagner, nenhuma central sindical terá qualquer problema no relacionamento com o Wagner. Eu acho que vocês vão perceber no dia a dia da convivência, e o Wagner sabe que tem que ser assim,
é de manter o Ministério funcionando, tratando todos os companheiros em igualdade de condições, sem qualquer discriminação a qualquer companheiro ou companheira pela sua concepção sindical. Quero indicar para o ministro da Educação um companheiro que já é, embora seja muito jovem, já é um velho conhecido do povo brasileiro, o companheiro Cristóvão Buarque, ex-governador. O Cristóvão foi difícil convencê-lo, porque ele acaba de ser eleito senador, e vocês sabem que no meio político tem um ditado que diz que ser senador e ir para o Senado é tão ou mais importante do que ir para o céu. Porque dizem que para ir para o céu você tem que morrer, e para o Senado você faz vivo. E o companheiro Cristóvão, ao se eleger senador da República, obviamente que ele queria ser senador. Então, eu tive que convencê-lo a aceitar ser ministro da Educação, porque acho que nessa primeira fase, não só o governo precisa dele, mas eu acho que o Brasil vai precisar da experiência do Cristóvão. Para Minas e Energia, eu fui buscar uma companheira gaúcha, né, companheira que demonstrou, como secretária de Minas e Energia do Rio Grande do Sul, uma competência excepcional, e eu quero indicar como ministra da Minas e Energias a companheira Dilma Vana Rousseff. Havia quem pensasse no Brasil que o Ministério de Minas e Energia era uma coisa de homem, né? Nós vamos provar que pode ser uma coisa de mulher. Para o secretário, para o ministro da Saúde, eu fui buscar em Pernambuco um companheiro dirigente do PT, companheiro médico, companheiro que foi deputado federal, companheiro ex-secretário da Saúde da cidade de Recife, o nosso companheiro Humberto Costa. Bem, o Meirelles estava aqui, mas por compromissos ele teve que sair. Na segunda-feira, eu pretendo em Brasília, na parte da tarde, anunciar a totalidade dos ministros, e para que as pessoas se preparem para a gente governar o país. Eu queria dizer para vocês, e vou aproveitar esse momento para dizer, é que a maior dificuldade para você montar um governo é a especulação cotidiana da imprensa. Todo dia eu leio pelo menos 4 jornais por dia, tem um ministério pronto e acabado. E é incrível que tem pessoas que eu nem tinha pensado, ou que eu nem conheço, e está indicado como ministro, como se fosse uma coisa acertada. Eu, desde o início, disse que não ia em nenhum momento me deixar levar por pressão, me deixar levar, sabe, por matérias que pudesse fazer com que eu tivesse que indicar o ministro por conta de uma matéria de jornal. Eu tenho a clareza do que nós estamos fazendo no Brasil, tenho muito mais clareza ainda da expectativa que a sociedade brasileira tem do que possamos fazer a partir do 1º de janeiro. Tenho clareza das pessoas que nas mais diferentes áreas têm competência para exercer
as funções para qual estão sendo escolhidas e, embora todos já estejam escolhidos, alguns companheiros eu ainda nem falei com eles. Já está escolhido na minha cabeça, já foi contactado, mas eu preciso ter uma reunião e discutir com o companheiro, por isso que eu estou deixando para segunda-feira. E dizer para vocês que, graças a Deus, os partidos que me apoiaram nessa campanha têm tido um comportamento, eu diria, exemplar. Os sindicalistas que me apoiaram têm tido um comportamento mais que exemplar, porque as pessoas me deixaram totalmente à vontade para montar o governo. Eu não sei se na história do Brasil já houve isso, mas quero dizer para vocês que eu tenho a total tranquilidade do meu e dos outros, e das centrais sindicais e da sociedade brasileira, para montar o governo. E vou tentar montar o governo tentando retratar a pluralidade ideológica daqueles que me apoiaram na campanha. E vocês sabem que tem muita gente ainda para ser indicada, porque o governo não é apenas os ministros é apenas uma primeira etapa, mas tem muita coisa nesse país e nós precisamos mapear corretamente em cada estado, em cada país, em cada estado, em cada empresa, em cada repartição, as pessoas mais qualificadas para exercer essas funções. Tá? Dito isso, eu queria pedir ao nosso companheiro chefe de cerimonial que desse a palavra para que os nossos ministros pudessem se expressar, e depois eu me retiro da sala e vocês vão fazer a coletiva com os companheiros que forem indicados aqui. Tá bem? Obrigado pela presença dos companheiros que já foram indicados como ministro. Muito obrigado pela presença dos sindicalistas aqui. Eu espero que, a partir de agora, a gente comece a trabalhar para poder, através do conselho político, a gente construir os acordos que eu acho que o Brasil precisa para a gente fazer, com o companheiro João Felício, com o companheiro Paulinho, com o companheiro Neto, todas as mudanças que esse país precisa ter. Né? E vamos fazê-las negociando, conversando em torno de uma mesa de negociação. O compromisso que eu tenho com os sindicalistas é que ninguém será pego de surpresa em nada que o governo fizer. O que nós anunciarmos vai ser resultado de muita conversa, de muito diálogo com o movimento social no nosso país. O ministro designado para a pasta da Educação. Bom dia a cada um. Não quer falar de lá não? 3 minutos? Não é melhor falar em pé? Depois, deixa eles falarem. Respeita o protocolo, meu. Bom dia a cada um e a cada uma de vocês. Presidente Lula, nesses anos de convivência, eu tenho recebido de sua parte uma constante confiança. Mas eu quero agradecer profundamente a confiança de hoje, que não é a sua confiança pessoal, mas é a confiança de quem representa hoje as esperanças de 170 milhões de brasileiros. Agradeço de todo o coração essa confiança e quero dizer que vou dedicar, como o senhor tem dito que vai dedicar a sua energia, eu vou dedicar a minha energia, cada minuto, de hoje até aquele dia em que o senhor considerar que eu estou apto ao cargo, para levar adiante a missão que o senhor me pediu. Eu resumo isso em 3 coisas. A primeira é criar no Brasil inteiro, uma mania por educação.
Fazer com que os brasileiros passem a sentir, falar, refletir e apoiar e cobrar a educação como eles cobram as coisas boas do futebol, da música, da indústria. Como se preocupa com a economia, se preocupar também com a educação. A segunda é fazer com que o povo brasileiro sinta orgulho da educação que ele tem à sua disposição. Vou dedicar tudo para conseguir convencer o povo a ter essa mania e o povo a chegar a ter esse orgulho. E a terceira coisa é relacionado com a universidade. Vou sim procurar fazer aquilo que, conversando, o senhor me falou, de deixar a marca do presidente Lula na universidade brasileira. A marca de um estadista metalúrgico na universidade brasileira, que precisa de carinho, precisa de apoio, precisa de soluções emergenciais e precisa de uma proposta nova para o mundo novo e o Brasil novo, que começa no dia 1º de janeiro. E, finalmente, eu quero dizer que tudo isso será feito como parte de um time. Como parte de um time onde o emprego, o trabalho, a energia, a saúde, os direitos humanos são tão importantes quanto a educação. E um time que tem que zelar para fazer tudo que nós temos como objetivos dentro do bom funcionamento da economia, dentro do respeito à estabilidade monetária. Por isso, quero dizer especialmente ao ministro Palocci, que nos meus primeiros meses de ministro, eu não vou ficar buscando dinheiro fora do Ministério, enquanto não descobrir de onde tirar dinheiro dentro do Ministério e como buscar apoio em outras fontes externas ao governo federal. Quando isso não for possível, eu conversarei com o senhor. Mas, primeiro, nós vamos dar o nosso exemplo de que é possível, sim, mudar o Brasil dentro dos limites de recursos que nós dispomos. Presidente Lula, muito obrigado. Toda a minha fé no futuro do Brasil que o senhor representa e todo o meu compromisso de estar ao seu lado enquanto o senhor quiser para fazer o povo brasileiro um povo que se orgulhe da sua educação. Ouviremos agora a ministra designada para Minas e Energia. Meu muito bom dia a todas e a todos. Meus agradecimentos ao meu presidente, companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, e a todos os meus companheiros de governo. Para mim, eu acho que para a minha geração, é uma honra participar desse momento histórico, porque todos nós que temos compromissos com a transformação do país no sentido de construção de uma sociedade mais fraterna, de uma sociedade em que todos nós tenhamos oportunidades e possamos conviver com uma sociedade em que as pessoas têm os seus direitos fundamentais assegurados, tem, nesse momento, um momento de muito orgulho, porque nós vamos encarar o grande desafio que é governar o nosso país. No que se refere à área de energia, todos nós tivemos a terrível experiência no passado de uma profunda crise que afetou a área de energia elétrica. A área de energia, ela não pode ser um obstáculo, ela tem de ser sempre um caminho, uma alavanca para o desenvolvimento. Acho que o nosso grande diferencial é entender que essa área, ela é crucial como suporte para o desenvolvimento do país, como suporte para programas do tipo Fome Zero, para suporte de programas que assegurem o acesso da nossa população às condições elementares de cidadania, em que a linha entre ter ou não ter acesso à energia elétrica é uma linha fundamental que separa da civilidade, né, a vida das pessoas e a qualidade de vida das pessoas.
a questão da energia é sempre uma questão que relaciona-se a todas as áreas. A violência, no que se refere até às condições elementares de iluminação pública, às condições de vida, como eu já disse, e ao desenvolvimento econômico. Então, é um grande momento para mim assumir o compromisso, que é o compromisso do governo do presidente Lula, no sentido de construir na área de energia uma situação de estabilidade que permita que haja investimentos, que se expanda a oferta de energia, que se universalize os serviços de energia elétrica. Ao mesmo tempo, é muito importante que esta área não seja só vista como de energia elétrica. Ela é uma área que abrange também toda a questão mineral, toda a questão dos nossos recursos minerais e, portanto, do fato de que de exportadores nós temos nos transformados em importadores de bens minerais, e também no que se refere a toda a política de combustível, com todas as questões relativas a ela, tais como o fato de que são produtos que afetam o dia a dia da população, porque diz respeito ao GLP, à gasolina e o diesel. Então, eu tenho, de fato, um grande desafio que, em termos da execução da política de governo, representado pelo nosso governo, eu quero crer que nós, de fato, conseguiremos estabilizar, assegurar que o nosso país tenha, portanto, condições de se desenvolver sem estar barrado por gargalos na oferta de infraestrutura. É uma grande honra para mim ter sido escolhida pelo presidente Lula, e eu queria acrescentar, finalizando, que acredito que a energia representa um pré-requisito em todas as áreas. E é nessa perspectiva de ser pré-requisito de todas as áreas que essa articulação entre as áreas vai ter de ser construída e vai ter de ser respeitada. Muito obrigada. Convido o ministro designado para a pasta da Saúde. Bem, inicialmente, meu bom dia a todos, a todas. Saúdo o nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Quero também iniciar as minhas palavras agradecendo a confiança depositada pelo senhor presidente em mim, desde o momento em que me convidou para compor a equipe de transição e agora para assumir esse cargo de extrema responsabilidade. Eu entendo que a construção da saúde de uma população exige mais do que ações de saúde propriamente ditas. Exige uma série de ações integradas que vão resultar na garantia de uma condição de vida saudável. Fazer saúde é fazer o programa Fome Zero, é fazer saneamento, é garantir emprego, salário, renda, e é dessa forma que eu pretendo me conduzir à frente do Ministério, procurando trabalhar conjuntamente com as diversas áreas, programas, propostas, projetos, para que dessa ação integrada resulte uma condição de vida saudável para o nosso povo. Quero ressaltar aqui a visão ampla do nosso presidente, quando olha o Brasil como um todo e convida um nordestino, um pernambucano, para compor esse ministério, como convidou a Jacques Wagner também, mostrando a cada um de nós e ao povo brasileiro que quer olhar o Brasil como um todo e quer olhar os seus problemas como um todo. E eu me identifico profundamente com essa visão. À frente do Ministério, nós vamos trabalhar em torno daquelas prioridades que o nosso programa de governo e que o próprio presidente estabeleceu ao longo da nossa campanha. A ampliação do acesso às pessoas à atenção, principalmente à atenção básica. Isso significa nós ampliarmos o programa de saúde da família no Brasil, com um sotaque claramente regional, com as suas particularidades. Significa nós melhorarmos a qualidade do atendimento, fazendo valer os direitos do cidadão
quando procura um serviço de saúde, significa nós garantirmos acesso a toda a população brasileira a uma política de assistência farmacêutica adequada, tanto dentro da rede que compõe o Sistema Único de Saúde, quanto criando as condições para que o restante da população possa ter acesso aos medicamentos. Dentro do Programa de Saúde da Família e dentro de uma política mais global, priorizar também a saúde bucal. O presidente me atribuiu estritamente essa responsabilidade de priorizar. E venho hoje aqui, nessa condição bastante privilegiada que o presidente Lula me dá nesse momento, dizer que a minha indicação, ela representa muito mais do que a minha indicação pessoal. Mas eu quero ser, à frente do Ministério, representante de uma geração que sonhou com uma reforma sanitária no Brasil, desde a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Quero resgatar os princípios que nos nortearam ao longo desse tempo, os princípios que fizeram, por exemplo, com que Davi Capistrano fosse um baluarte dessa luta. E quero dizer ao presidente que, da mesma forma que a confiança que ele depositou em mim se manifesta nesse momento, nessa escolha, eu quero dizer que procurarei por todos os meios garantir que essa confiança seja correspondida e espero que ao longo desses 4 anos nós tenhamos implantado no Brasil uma nova política de saúde que venha marcar o governo Lula como realmente aquele que propiciou à nossa população as melhores condições de uma vida saudável. Muito obrigado. O ministro designado para a pasta do Trabalho, por gentileza. Bom dia a todos os companheiros, a todas as companheiras, sindicalistas, empresários aqui presentes, deputados federais. Queria cumprimentar ao presidente Luiz Inácio, aos ministros que estão sendo indicados nesse momento e à ministra, aos ministros já pré-indicados, ao presidente nacional do meu partido, José Genuíno, cumprimentar minha esposa que veio aqui dividir a emoção comigo, Maria de Fátima, torcedora número 1 do sucesso do governo Lula. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a você, Lula, a confiança de me entregar uma pasta que eu considero simbólica para o seu governo. Simbólica por 2 motivos. Primeiro, porque nós nascemos aqui. Nós nascemos no mundo do trabalho, nós nascemos sonhando em condições melhores de trabalho, de vida e de salário para todos. Você gosta de citar que foi em 1978, na Bahia, num congresso dos petroleiros, que pela primeira vez você pensou na fundação de um partido que hoje, depois de 22 anos de caminhada, chega à presidência da República sob a sua batuta, conduzindo o nosso partido e outros partidos aliados. E simbólico também porque eu entendo que não há política social mais importante a ser feita nesse país do que a geração do emprego, a geração da renda. Para mim é motivo de muito orgulho, no meio de tantos homens e mulheres que lutam em várias centrais, em vários sindicatos, ter sido destacado para conduzir o ministério. Já foi dito pelo presidente, mas eu quero reafirmar para aqueles com quem eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar. Não me considero dono de nenhuma verdade, tenho as minhas convicções e tenho uma convicção maior, que vai ser através do diálogo, do debate, do entendimento entre nós, trabalhadores, nas diversas centrais, com os empresários no Fórum Nacional de Trabalho, que nós vamos encontrar a síntese da necessidade do povo brasileiro, para que nós possamos ter
emprego e renda, para que nós possamos ter a erradicação definitiva, nos 4 anos do governo Lula, do trabalho escravo e do trabalho infantil. Para que em 4 anos, Lula, eu possa lhe ajudar e a toda a equipe a construirmos aquilo que é compromisso seu, gerarmos 10 milhões de empregos, quadruplicarmos o valor do salário mínimo e podermos ter, ao final desses 4 anos, a mudança duplicarmos, perdão, eu já quis mais, está vendo? Eu já estou pensando nos próximos 4 anos, Lula. O Palocci já está nervoso ali. É duplicar só, Palocci, é que eu já pensei na reeleição. E dizer a todos os empresários que estão aqui nessa sala, a todos os sindicalistas, que o Ministério do Trabalho será uma porta aberta ao diálogo. Nós vamos construir o Fórum Nacional do Trabalho, nós vamos construir o Pacto Social, que é o sonho do presidente Luiz Inácio, para que realmente o país consiga se desenvolver com justiça social. Ao ministro-chefe da Casa Civil, o companheiro José Disseu, eu queria dizer que já me coloco à disposição antecipadamente ao presidente do meu partido para contribuir nas negociações que se farão necessárias dentro e fora da minha pasta no Congresso Nacional. Ao ministro da Fazenda, Antônio Palocci, eu vou repetir as palavras do ministro da Educação, Cristóvão Buarque. Juntos vamos acertar e espero que juntos a gente consiga errar o mínimo possível e que as dificuldades de orçamento serão partilhadas por todos os ministros. Não é uma responsabilidade apenas daqueles que estão à frente da pasta da Fazenda. Por último, eu quero dizer que no Ministério do Trabalho a gente quer montar uma equipe plural, uma equipe onde hajam homens e mulheres das mais diversas convicções, onde convivam brancos e negros, porque a igualdade racial no mundo do trabalho também é um compromisso do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, em meu nome, em nome de meu pai e de minha mãe, que já estavam aborrecidos até agora, porque dizer, anuncia todo mundo, eu não anuncia você, por quê? Quando eu sair daqui, vou ligar para eles e pronto, agora você já pode ficar tranquilo, ele tem 84, ela tem 79, bom, o Lula agora já me anunciou, tenho certeza que eles hoje vão almoçar e jantar com mais tranquilidade. Um abraço, muito obrigado. Ouviremos agora o secretário de Estado designado para Direitos Humanos. Bom dia para todos. Presidente Lula, companheiros indicados aí para o Ministério hoje e em outros dias anteriores, presidentes de partido, meu partido, da Genuíno, do PCdoB, dos líderes do parlamento aqui presentes, senhoras e senhores. Os 4 que me antecederam falaram todo o tempo em direitos humanos. A companheira Dilma falou de um direito essencial para o ser humano, o acesso à energia. Como é possível falar em cidadania sem o acesso à energia? O ministro do Trabalho, o futuro ministro do Trabalho, falou do trabalho infantil, falou do trabalho escravo e da dignidade no trabalho de maneira geral. O nosso Cristóvão Buarque, como um grande humanista, disse que a educação terá essa marca no governo Lula, do humanismo, da esperança que hoje anima o povo brasileiro. E o Humberto Costa falou de direitos humanos todo o tempo também. E se hoje mais falassem aqui, todos falariam de direitos humanos. Acho que a cara do governo
do presidente Lula, a cara dos direitos humanos, porque ele é a cara dos direitos humanos nesse país. Também. E direitos humanos concebidos como devem ser, como direitos civis e políticos, mas também como direitos econômicos, direitos humanos econômicos, aí, o direito ao trabalho, ninguém ser privado do alimento, direito à moradia, ao vestuário, a relações dignas de trabalho, a buscar a remuneração justa para o trabalho de igual valor, os direitos sociais, a universalização do direito à saúde, a proteção da família, de todos os grupos e pessoas vulneráveis, os direitos culturais, a cultura, ao lazer, ao entretenimento, mas também o direito à educação como direito sagrado e o combate a toda forma de preconceito e discriminação, que a figura do nosso presidente encarna. Quer dizer, a vitória dele foi a grande vitória contra o preconceito e contra a discriminação. Por isso que ele tem a cara dos direitos humanos. Eu queria dizer que, na área dos direitos humanos, haverá uma continuidade. Eu queria dizer que quem hoje está à frente da Secretaria de Estado de Direitos Humanos é um militante de direitos humanos, Paulo Sérgio Pinheiro, assim como os antecederam, o embaixador Gilberto Saboia e o doutor José Gregório. E que tudo que tem ali nos direitos humanos é conquista do nosso povo, da nossa sociedade, da sociedade civil organizada. Talvez será das tarefas mais tranquilas o trabalho na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, será uma continuidade mesmo. Agora, dentro dessa esperança que tomou conta do coração dos brasileiros e brasileiras, nós temos que buscar novas prioridades, aumentar essas parcerias, dar passos à frente, fazer mais e melhor. Mas, para ser justo, nós temos que reconhecer todos os avanços que tivemos nos últimos anos, desde a Constituição de 88, e dizer, finalmente, que o grande passo nosso será de tirar os direitos do povo brasileiro do papel, da lei que nem sempre é igual para todos, e levar para todos os brasileiros e brasileiras, sobretudo aqueles milhões que nós chamamos de excluídos da cidadania. Esse é o grande desafio, e nós empenharemos cada minuto do nosso trabalho para ampliar esses direitos, para levá-lo a todos, e de uma forma integrada. A novidade desse governo, no meu entendimento, será um trabalho em equipe. E que ninguém, desde o presidente do Banco Central, o do ministro da Agricultura, o do Desenvolvimento e Comércio Exterior, da Fazenda, ou dos quaisquer que falaram aqui, todos vão ser integrados. E queria, finalmente, dizer que eu tive uma conversa com o futuro ministro da Justiça, o Tomás Bastos, e nós trabalharemos juntos, tenho certeza, em 100% de harmonia. E fiquei muito feliz com essa conversa com ele, com as suas concepções, seus projetos, para que nós vamos trabalhar juntos, junto com todos, mas especialmente com ele. Eu penso que o Brasil viverá grandes momentos também na área da justiça e dos direitos humanos, viu, presidente Lula? E todos, amigos e amigas que aqui estão, podem ficar tranquilos que também, na área da justiça e dos direitos humanos, esse será um governo de avanços e que atenderá certamente a expectativa dos brasileiros por melhores dias a partir do 1º de janeiro de 2003. Muito obrigado, presidente, pela indicação. Senhoras e senhores, ouviremos as palavras finais do senhor presidente da República, eleito e diplomado. Diplomado. Nós vamos fazer um pouco diferente
o cerimonial me desculpe aí, mas eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente poderia dar a palavra para os companheiros das centrais por 3 minutos cada um, porque vai começar um novo jeito de vocês fazerem política nesse país. Eu quero dizer ao companheiro Salim, presidente da CGT, quero dizer ao companheiro Paulinho da Força Sindical, ao companheiro Neto da CGTB, ao companheiro João Felício da CUT, que nós vamos tentar imprimir como política de governo uma ação que possivelmente eu, que sou mais velho do que vocês no movimento sindical, nunca vivi. Ou seja, eu sou do tempo que os ministros não recebiam a gente, né? E delegado regional de trabalho caçava dirigente sindical. E eu quero mudar isso. Eu quero mudar porque eu acho que o Brasil aprendeu a ser civilizado. Eu acho que o Brasil tem uma chance enorme de dar um passo adiante como jamais deu, seja na economia, seja no trabalho, seja na política social. Eu sistematicamente tenho dito para o Palocci, e vocês entendem o que eu vou dizer. Sabe, os dirigentes sindicais das centrais, que o papel do tesoureiro da central de vocês é não deixar vocês gastarem dinheiro, dizendo que não tem dinheiro. E se vocês fossem ouvir o discurso dos tesoureiros, vocês não fariam sindicalismo, porque nunca tem dinheiro. Eu estou dizendo para o Palocci que o papel dele é cuidar bem da economia do Brasil, não permitir que ninguém gaste mais do que deva gastar. A gente só pode gastar em função da nossa capacidade de arrecadação. É assim na casa da gente, tem que ser assim na política. Afinal de contas, o dinheiro do povo tem que ser cuidado com mais carinho do que o dinheiro da gente próprio. Mas eu tenho dito ao mesmo tempo para o Palocci, isso não vai impedir que a gente faça política social. Nós vamos radicalizar na política social neste país. Eu queria, numa homenagem aos meus companheiros das centrais sindicais, eu queria abrir a palavra, se vocês quiserem falar, obviamente, 3 minutos cada companheiro, sabe? Porque, na verdade, esses aqui são os ministérios mais vinculados às áreas sociais que vocês estão também vinculados. E é justo que eles ouçam o que vocês têm de expectativa de cada um deles. Eu, como eu sou um presidente bastante democrático, eu vou misturar aqui e vou chamar, não por ordem de importância, o companheiro Neto, o primeiro a falar. Surpresa, hein, presidente? Bom dia, prazer cumprimentá-lo, presidente eleito e diplomado, demais ministros da mesa, ora nomeados, outros ministros que nós já tivemos a honra de receber os nomes, companheiras e companheiros do plenário. Eu quero cumprimentar e saudar em especial nosso companheiro Jacques Wagner, nosso novo ministro do Trabalho, que será, teoricamente, a ponte nossa de ligação direta com a presidência e o governo que o senhor ora está terminando de montar. Mas temos claros todos nós que vai ser a necessidade imperiosa de uma unidade nacional, porque enfiar o Brasil no atoreiro, eu já até disse numa outra reunião nossa que nos últimos 10 anos crescemos feito rabo de cavalo, para baixo e para trás, e todas aquelas colocações feitas aqui pelos ministros mostraram efetivamente que há necessidade dessa transformação e dessa expectativa tanto almejada pelo povo brasileiro, representada na eleição do companheiro Lula à presidência. Nós, do movimento sindical,
temos feito um esforço bastante grande e eu acho que essa expectativa da nação tem sido respaldada pelo movimento sindical. Fizemos uma reunião há poucos dias que não se fazia desde 1981, reunindo todas as correntes do movimento sindical, todas as centrais, e num esforço grande dizendo aquilo que é unitário e prioritário nós vamos colocar na frente e os nossos varejos vamos deixar bem lá para trás, porque nós temos que combater a fome, tem que gerar emprego, tem que ter desenvolvimento, tem que sair desse atoleiro, tem que dar sustentação a um governo soberano, independente, de enfrentamento ao império, de enfrentamento na luta contra a ALCA, e, em cima de tudo, na questão da dívida interna, dívida pública, nacional e internacional, mas, acima de tudo, eu conclamo e respaldo a unidade que as centrais e todos os trabalhadores farão para juntos ajudar o governo Lula a fazer aquilo que efetivamente precisamos, retornar o Brasil ao ponto que ele merece na América Latina e no mundo. Muito obrigado. Ô, David, eu vou te chamar depois, porque eu recebi... É David? Davi? Estava tentando tornar mais chique. Companheiro João Felício, da CUT. Bom dia, companheiros e companheiras, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para nós é um fato histórico estarmos participando da posse ainda não, mas da indicação dos novos ministros. Até porque a nossa central sindical nunca foi chamada pelos governos passados a participar de solenidade dessa natureza, que para nós é uma demonstração de que realmente o Brasil está mudando e, consequentemente, o poder público, no caso, o novo governo, terá uma relação com a sociedade mais solidária, de negociação, e isso não é pouco num país onde sempre prevaleceu-se o autoritarismo e as relações pouco convincentes no que se refere à democracia com a sociedade organizada. Isso para nós é motivo de orgulho e satisfação estarmos participando aqui. Quero cumprimentar todos os ministros aqui presentes, que são companheiros que têm uma tradição e uma história muito bonita vinculada aos movimentos sociais. É uma mudança enorme na composição de ministério, portanto, queremos desejar parabéns a todos vocês, que vocês tenham um excelente mandato, especialmente voltado à área social, e cumprimentar especialmente o Jacques Wagner, que foi fundador da CUT Bahia, é um companheiro que tem uma história muito vinculada aos movimentos sociais, e a esperança nossa é que daqui para frente, definitivamente, o mundo do trabalho se humanize, que nós não tenhamos mais no futuro ministérios que viram as costas para esse mundo do trabalho onde as dificuldades são estabelecidas, onde não se tem canal de negociação. Eu tenho certeza que com a história do Jacques Wagner, toda essa desumanidade do mundo do trabalho, como ele mesmo falou, o trabalho escravo, o trabalho infantil, a profunda discriminação que tem contra a mulher, contra o negro no mundo do trabalho, que nós tenhamos realmente um Ministério do Trabalho que atue decisivamente nessa área. A ausência de carteira assinada, que nós sabemos que a informalidade no mundo do trabalho cresceu assustadoramente nos últimos anos e que, com certeza, o Ministério do Trabalho atuará decisivamente. E que nós não tenhamos mais, neste país, sindicalista punido. Nós tivemos, ao longo da história, sindicalistas assassinados, sindicalistas punidos, caçados, que, com certeza, nós vamos inaugurar uma nova forma de relação nesse país. O poder público junto com o movimento sindical. Pode ter certeza que esse canal de participação política que está sendo criado, Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Fórum Nacional do Trabalho, as câmaras setoriais, serão organismos importantes para democratizar definitivamente o Estado brasileiro. É extremamente importante o movimento sindical ser chamado, junto com os empresários, a contribuir para que as reformas necessárias para que o Brasil cresça realmente aconteçam. Parabéns a todos vocês e parabéns ao movimento sindical brasileiro, porque agora nós seremos ouvidos e nunca mais sermos escanteados ou chicoteados pelo poder público. Obrigado. Companheiro Paulinho, da Força Sindical. Presidente Lula, queria dizer que ainda bem que não sou técnico de futebol.
porque senão eu ensinaria as pessoas a fazer o gol ao contrário. Que eu pedi para você falar com você, só um tantinho assim, aí você deu a palavra para todo mundo. Mas obrigado pela oportunidade. Queria cumprimentar os ministros indicados, cumprimentar o presidente, a todos os sindicalistas, dizer que nós, da Força Sindical, sabemos das dificuldades que o seu governo vai enfrentar. Sabemos dos problemas que o Brasil tem, que não são fáceis. Sabemos que uma política econômica que tem sido feita erradamente levou milhões de pessoas ao desemprego. E sabemos que, para enfrentar, para resolver esta questão, precisa fazer duas reformas do nosso ponto de vista. A reforma fiscal e tributária e a reforma da Previdência, que são talvez os dois grandes problemas do Brasil. Para isso, nós estamos dispostos a ajudar para que o governo possa funcionar nessas duas áreas, junto com a reforma fiscal e tributária, que a gente desonere a produção, passe os impostos para o consumo. Nós gostaríamos de discutir, e aí sim o ministro Jacques Wagner pode nos ajudar, a redução da jornada de trabalho. Nós temos proposto 10% de redução, exatamente porque já tem indústria, principalmente o setor automobilístico, que trabalha já 40 horas semanais. Então, por isso, essa é uma das coisas que nós gostaríamos de empenhar. Sabemos que, sem isso, o Brasil dificilmente voltará a crescer, sem isso, dificilmente teremos empregos. Com relação à área do trabalho, nós gostaríamos de que o ministro, que eu conheci hoje, a hora que fui no banheiro, conhecia pela televisão, conhecia pela imprensa, mas nunca tinha falado nem por telefone com o Jacques Wagner. Mas recebi informações de vários companheiros de esquerda, de direita, de que é uma pessoa muito acessível e que trabalha com todo mundo. Portanto, espero que o Jacques, e ele colocou isso aqui, possa trabalhar com todas as centrais. E, do nosso ponto de vista, nós precisaríamos fazer algumas alterações até que a gente possa melhorar ou aprofundar na estrutura sindical. Acho que o caminho para mudar a estrutura sindical é fazer o contrato coletivo nacional, reconhecer os delegados sindicais nas fábricas e reconhecer as centrais sindicais. Com essas três condições, acho que nós ganhamos condições de aprofundar as mudanças que a estrutura sindical precisa. Portanto, ministro, conte conosco para fazer essas mudanças. Por último, eu queria lamentar, presidente, e acho que isso é um complicador para o começo do governo, a atitude dos deputados federais e dos senadores que aumentaram o seu salário em 54%, enquanto estipularam 4% para os funcionários públicos, e enquanto os trabalhadores do setor privado, no máximo, tiveram 11% de aumento durante esse ano todo. Acho que isso é um problema. Este, com certeza, toca fogo na massa, porque a inflação, de certa maneira, voltou, aumentaram os produtos, e isso complica o começo do governo. Se os deputados podem ter aumento de salário, com certeza os trabalhadores também poderão estar reivindicando. E isso complica no momento que a inflação volta a subir. Quero lamentar e até fazer uma sugestão, não sei se o presidente pode ou não, mas talvez chamar as lideranças do Congresso para tentar, pelo menos, diminuir um pouco, porque 54% é um absurdo, é uma excrescência que o nosso país tem que conviver com deputados aumentando tanto seu salário enquanto a população brasileira não tem aumento. Muito obrigado. Companheiro Salim, da CGT. Aumentou o salário? Excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito, companheiro presidente, presidente companheiro. Isso não é puxa-saquismo não, viu, Lula? Teve alguém aqui dizendo que eu sou puxa-saco, não é puxa-saquismo não. Eu queria aqui parabenizar a todos os ministros, e você tem sido presidente de uma felicidade pelos nomes indicados, porque cada um na sua área é profundo conhecedor de cada ministério. Quero dizer que fico feliz aqui, até pela indicação de uma ministra. Eu que sou eletricitário e já dizia um ano antes do apagão que tinha condições de evitar o apagão, se tivéssemos políticas eficazes contra o apagão. E isso fez com que o Brasil parasse muito e prejudicasse o desenvolvimento nosso. E a companheira Dilma, não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, de conversar, mas quero conversar com ela, porque as informações que tenho são de uma pessoa tecnicamente competente. Quero te parabenizar também, presidente Lula,
que, na realidade, em todas as solenidades que eu participei da minha vida como presidente de central e como presidente de sindicato, o sindicalista era colocado lá na última fila. Falar, nem pensar. Dar opinião, nunca foi dado. Discutir, nunca foi dado esse privilégio de um movimento sindical estar discutindo os problemas do Brasil. E eu quero dizer que nós já demonstramos, e você me permite chamá-lo, neste momento de você, é prova incontestável de o que o sindicalista e o trabalhador pode e deve fazer realmente discussões para o desenvolvimento do país. Essa é a prova que nós temos e que toda a sociedade brasileira, intelectuais, empresários, pode colocar que nós temos competências para discutir, e em todos os ministérios. Eu, agora há pouco, o Furlan, inclusive, foi nos cumprimentar, dizendo assim, precisamos tudo de vocês estarem trabalhando junto. E nós estaremos trabalhando junto. Foi feita uma reunião, que já foi citada aqui, há alguns dias atrás, na sede da CGT, e foi tirada algumas propostas lá, e uma que eu considero fundamental e que talvez tenha ajudado o Meirelles e talvez tenha ajudado o Palocci também, que foi a unanimidade das centrais sindicais em refutar de não aceitar o gatilho salarial e não aceitar a indexação salarial, porque a indexação salarial e o gatilho salarial, que é a mesma coisa, indexaria preços também, e isso poderia dar uma dorzinha de cabeça para o ex-prefeito de Ribeirão Preto, o que não é muito bom isso não, né? O Jacques já quer quadruplicar o salário mínimo, eu fico muito feliz, porque eu acho que o trabalhador brasileiro merece isso mesmo. Nesta reunião das centrais sindicais, presidente, nós já tiramos também uma posição de dia 16 e 17 de janeiro, fazer um seminário das centrais sindicais e das confederações, para que a gente possa tirar as propostas que é a unidade do movimento e que nós possamos fazer isso. E é uma coisa que eu vejo e sempre lutei por isso, é de nós estarmos unidos todos, as centrais sindicais, o movimento sindical, em prol do desenvolvimento do Brasil, em prol da unidade dos trabalhadores, e que isso certamente dará ao governo uma condição de tranquilidade para poder governar. Nós não queremos aqui, apesar do João Feliz querer implodir, nós queremos construir. E nós vamos construir em conjunto, unitariamente, o movimento sindical brasileiro para que nós possamos fazer as grandes transformações neste país. Jacques, vou bater na tua porta sempre, porque o movimento sindical precisa conversar contigo e muito. E quando for necessário, nós vamos junto bater na porta do Palocci, tá? Um abraço a todos, muito obrigado. Companheiro Davi Torre da CAT. Presidente Lula, senhores ministros, eu estou aqui representando o presidente da CAT, o Laerte Teixeira, que por motivo de doença não pôde comparecer, mas eu quero dizer que nós, trabalhadores, temos que parabenizar o nosso presidente por essa demonstração aqui do espírito democrático, de dar a oportunidade para que todas as centrais possam falar, e nós vamos dar a recompensa. Estamos todos unidos, todos os trabalhadores do Brasil, querendo ajudar esse governo, presidido pelo Lula, um sindicalista, a fazer um Brasil melhor. Nós ouvimos aqui os ministros preocupados com recursos, com reformas, e nós sabemos que essa preocupação, esse compromisso de fazer um Brasil melhor, ele passa necessariamente por reformas trabalhistas, previdenciária, pela questão tributária, e nós vamos contribuir. Estamos reunidos, já foi anunciado, e sabemos que para que o Brasil, que cada um dos ministros tenha condições, tenha recurso para efetivamente executar e fazer um bom governo,
precisamos fazer uma reforma tributária. É um compromisso, nós da CAT temos até uma proposta, vamos debater. Queremos fazer um Brasil melhor, que tenha condições de dar vida e condições de comida, estudo e tudo aquilo que já foi falado pelos ministros aqui, fazendo um Brasil respeitado lá fora e que a gente viva e sinta feliz como brasileiro. Agradeço a oportunidade e bom governo a todos. Obrigado. Olha, eu vou... Agora, os companheiros Wagner, a Dilma, o Cristóvão, Humberto, o Nilmário, vão ficar aqui para responder algumas perguntas da imprensa. O companheiro Zé Dirceu vai sentar aqui no meu lugar para não deixar vocês fazerem muitas perguntas aos nossos companheiros. O André Finge está aí para ajudar a controlar vocês, o Ricardo Couto está aí, tá? E eu quero desejar a vocês um bom final de semana. Esperem mais notícias, não elejam o Ministério pela imprensa, que não vai pegar. Quero agradecer a presença do companheiro Carlos Wilson, senador da República por Pernambuco, que está aqui presente. O companheiro deputado federal Luiz Medeiros, que está aqui também. O companheiro Sigmaringa Seixas, nosso deputado eleito. Tá? E muito obrigado pela presença de vocês. Por favor, façam poucas perguntas aos nossos ministros. Tem que sorrir. É demais ficar. Estamos aguardando, portanto, a entrevista coletiva com os novos 4 ministros anunciados para o futuro governo e mais o secretário de Estado dos Direitos Humanos. O presidente eleito anunciou para a Educação, Cristóvão Buarque, para a Saúde, Humberto Costa, para o Ministério do Trabalho, Jacques Wagner, para o Ministério das Minas e Energia, Dilma Rousseff. E para secretário de Estado dos Direitos Humanos, Nilmário Miranda. O presidente eleito disse que já tem todo o ministério na cabeça, mas que só na segunda-feira é que vai anunciar todos os ministros do futuro governo. Segunda-feira em Brasília. Neste momento o presidente está em São Paulo e acabou de anunciar Por favor, o nome de mais 5 integrantes para o novo governo. Não avancem para a frente, porque nós temos que dar continuidade aos trabalhos com a imprensa. Portanto, foram anunciados agora há pouco mais 4 ministros e um secretário de Estado do novo governo. 3 nomes já eram esperados. Para a saúde, o candidato derrotado ao governo de Pernambuco, Humberto Costa. Para o Ministério da Educação, o ex-governador do Distrito Federal e senador eleito pelo PT, Cristóvão Buarque. Para o trabalho, o sindicalista e deputado federal petista, Jacques Wagner. E a surpresa ficou por conta da petista Dilma Rousseff, que foi indicada para o Ministério de Minas e Energia. O presidente eleito também anunciou o nome de Nilmário Miranda, ex-candidato ao governo de Minas, para a Secretaria de Direitos Humanos.
E na segunda-feira, o presidente eleito vai anunciar todos os nomes do futuro ministério, do Ministério do Futuro Governo. O presidente eleito brincou também com a dificuldade em escolher os ministros. Ele disse que não queria ser um técnico de futebol para escolher apenas 22 jogadores no meio de tantos craques que existem no Brasil. Você estava, acho que era GV, né? Não, é USP. Minha filha está na USP hoje. Mas nas ciências sociais, não. Fazendo história. Então, adorando. Olha, falei para você agora, quero falar de novo, falar para você. O presidente eleito agora vai se retirar desse hotel em São Paulo, onde foi anunciado o nome dos novos integrantes do governo. E daqui a pouco vai acontecer uma entrevista coletiva. Te agradeço muito. A verdade é que parece... Nós estamos aguardando. A gente sabe que vocês estão esgotados, mas está muito bonito da gente Parece que está indo, né? Eu acho assim, você sente que as pessoas estão confiando muito. Outros nomes do Ministério do Futuro Governo são Antônio Palocci para a Fazenda, que foram lembrados mais uma vez pelo presidente eleito nessa cerimônia. Eu queria pedir aos jornalistas que voltassem a Vê lá, que o José está dando entrevista lá. O porta-voz do presidente eleito, André Singer, tentando organizar ali os jornalistas para que a entrevista coletiva aconteça dentro de instantes. O presidente eleito, depois de anunciar os nomes, ele pediu licença para quebrar o protocolo e dar a palavra a alguns sindicalistas que estavam presentes nessa cerimônia. Por favor. Vamos se organizar. Eles não colaboram. Então nós vamos fazer. Eu queria pedir, por favor, aos jornalistas que voltassem aos lugares de origem, por favor. Nós vamos fazer, por favor. Nós vamos organizar uma entrevista rapidamente. Eu queria pedir, eu acho que será melhor para todos. Eu queria pedir aos jornalistas, por favor, porque para a gente fazer uma Bom, o André Singer, porta-voz do presidente eleito, está tentando organizar ali a entrevista coletiva. Enquanto isso, a gente faz aqui um resumo dos 4 ministros e secretários de Estado do novo governo que foram anunciados. Vamos acompanhar agora como foi o anúncio desses nomes, com o presidente eleito brincando com essa dificuldade em escolher os ministros. O ideal seria que nós tivéssemos 500 ministros para indicar, porque a gente não teria problema na escolha. Eu, agora que descobri como sofre o técnico de uma seleção para escolher 22 jogadores num país que tem tantos jogadores bons, tenho dito aos companheiros que estão sendo indicados que os ministérios têm que ser plurais. Não pode nenhum ministério ser uma máquina de uma corrente ou de um partido político. É preciso que a gente coloque no ministério a pluralidade da sociedade brasileira, tendo como critério a competência política, a especialidade na área e o compromisso ético com as pessoas escolhidas. Vou tentar montar o governo tentando retratar a pluralidade ideológica daqueles que me apoiaram na campanha. O futuro ministro da Educação, Cristóvão Buarque, foi governador do Distrito Federal e se destacou pelas políticas sociais adotadas, entre elas a criação da Bolsa Escola. O pernambucano Cristóvão Buarque nasceu no Recife em 1944, mas a trajetória deste economista e político está ligada ao Distrito Federal,
Mudou-se para Brasília em 80 para assumir o cargo de professor da UNB. Quando se filiou ao PT 9 anos depois, Cristóvão Buarque já era um acadêmico consagrado. Autor de mais de uma dezena de livros, ele resolveu se candidatar ao governo do Distrito Federal em 94. Foi eleito e sua gestão ficou famosa pelas políticas sociais, entre elas a Bolsa Escola, que se tornou modelo de incentivo ao estudo e a ajuda a famílias de baixa renda. Tentou a reeleição em 98, mas foi derrotado por Joaquim Roriz. Voltou a escrever e criou organizações não governamentais para ajudar outros governos a desenvolver políticas sociais adotadas em sua gestão. Nas eleições de outubro passado, Cristóvão Buarque se candidatou ao Senado pelo PT e foi eleito com 670 mil votos. Dilma Rousseff, a economista que vai ser ministra de Minas e Energia, participa da equipe de transição. Bom, e agora nós vamos voltar mais uma vez com imagens ao vivo de São Paulo, onde os ministros indicados para o novo governo vão participar de uma entrevista coletiva. A entrevista, o futuro ministro-chefe da Casa Civil, o deputado Zé Dirceu, fará um comunicado à imprensa. Em seguida, nós vamos abrir para algumas perguntas aos novos ministros indicados. Por favor, senhor futuro chefe da Casa Civil. Bom dia. Bom dia a todos. Eu não vou, depois de fazer o comunicado, dar entrevistas sobre essa questão que é própria do comunicado. Pela manhã, falei por telefone com o presidente do PMDB, Michel Temer, e transmiti a ele a decisão que o presidente eleito tomou ontem com relação ao Ministério. Comuniquei-lhe que o Ministério será anunciado segunda-feira, sem a participação do PMDB. Apesar dos nossos esforços comuns, do deputado Michel Temer e o meu, de chegarmos a uma proposta comum e levarmos essa proposta à apreciação do presidente e do PT, do Partido dos Trabalhadores, não foi possível chegar-se a um acordo. Nós vamos, após as festas, retomar a relação política e institucional com o PMDB, porque temos em comum, certo, uma agenda no Congresso Nacional, a eleição das mesas da Câmara e do Senado, já que somos os partidos majoritários na Câmara e no Senado. Portanto, o presidente eleito diplomado Luiz Inácio Lula da Silva anunciará na segunda-feira o Ministério sem a participação do PMDB. Bom, eu vou, então, agradecer ao futuro ministro-chefe da Casa Civil esse comunicado. Eu vou, então, começar essa entrevista coletiva. Eu vou pedir aos companheiros que queiram fazer perguntas, que se dirijam ao companheiro Ricardo Couto, que está com o microfone, se identifiquem ao veículo ao qual pertence e dirijam a pergunta a um dos novos indicados. Vários dos ministros hoje indicados têm voos logo mais, de modo que nós teremos que ser muito breves. Por favor, companheiro Ricardo Couto, quem vai fazer a primeira pergunta? Tá sem som. Por favor, o som. Vera Rosa, Jornal Estado de São Paulo. Eu queria perguntar para o ministro Cristóvão. Ministro, o senhor defendeu uma proposta de que as universidades não ficassem no Ministério da Educação. Essa proposta, não houve consenso em torno dela. Eu gostaria de saber como é que ficou, se o senhor vai continuar com essa proposta, se vai implementar isso no próximo governo. Eu sou dono das minhas ideias, mas das políticas não. Das políticas, todas que eu vou levar adiante, são políticas de governo. A antiga ideia que eu tenho há 15 anos de existir um Ministério do Ensino Superior, eu guardo ela na minha cabeça. Mas no Diário Oficial isso não vai aparecer e eu estou muito animado para comandar também o ensino superior dentro do Ministério da Educação. Está fora de questão, está fora de agenda e de pauta a criação de um Ministério do Ensino Superior. Essa é
a decisão do presidente Lula e eu comparto dela como política, uma vez que houve muitas resistências, especialmente da comunidade universitária. Bom, Jander Ramon, Agência Estado, Jornal Estado de São Paulo. Eu queria fazer uma pergunta para a ministra Dilma Rousseff. Por favor, ministra, o MAI, de uma certa forma, o mercado atacadista de energia, já começou a liquidação das faturas, mas há um embrolho todo da questão do marco regulatório do setor. Em quanto tempo a senhora acredita que haverá condições de se desenrolar essas questões legislativas e que o mercado volte a fluir com investimentos? Em que prazo dá para se estimar isso? A liquidação, que é o pagamento entre credores e devedores no MAI, desde setembro de 2000, não conseguia se efetivar. Quando nós assumimos a transição, foi uma preocupação da transição assegurar 2 critérios. O primeiro critério era sinalizar a importância de haver uma solução para esse problema que, desde setembro de 2000, vinha se arrastando. E um outro critério que era garantir absoluta transparência, absoluta credibilidade para essa operação de pagamento diante dos vultosos volumes de recursos envolvidos. Assim sendo, juntamente com o Ministério de Minas e Energia, do atual governo, nós construímos uma solução, um acordo, uma solução, que tem a seguinte característica, que preserva esses dois critérios. Então, esse pagamento será realizado em 2 tempos. Agora, ainda nesse governo, 50% desses montantes vão ser pagos de forma condicionada. Condicionada a quê? Condicionada à realização de uma auditoria absolutamente criteriosa sobre todos os montantes, como não podia deixar de ser, e, aliás, é uma exigência legal. Um segundo momento em que, após se contratar a auditoria e serem, vamos dizer assim, analisados todos os valores relativos ao período setembro de 2000, setembro de 2002, se concretizará a liquidação final desse processo. Toda essa questão ela é meio, eu diria, cheia de tecnicalismos, mas ela tem um resumo muito simples. Ela sinaliza 2 coisas. A primeira coisa, ela sinaliza o fato de nós acharmos que é fundamental que se estabilize as regras regulatórias no mercado de energia. Por estabilizar regras regulatórias, isso abrange desde não ter mais racionamento, porque racionamento arrebenta o mercado, diminui o mercado, deprime a atividade e tem efeitos também sobre a atividade econômica, até garantir regras adequadas para que o investimento se dê sem turbulências e sem essas oscilações que nos últimos tempos têm cercado quem investe, colocando quem investe sobre um risco ou de não obter remuneração ou, em alguns casos, de ter remuneração excessiva. Então, é sinteticamente o que há em relação ao MAI. Eu queria, concluindo, dizer que o acordo foi concretizado e está em andamento. Não, ele se dá dentro da legislação. Nós não estamos inventando legislação. Nós estamos respeitando os contratos e a legislação vigente. Ricardo Galhardo, do jornal O Globo. Minha pergunta é para o futuro ministro Humberto Costa. A gestão do ministro José Serra na saúde foi muito elogiada. Eu queria saber se o senhor pretende dar continuidade aos programas implementados pelo ministro Serra. Bom, com certeza existem ações que foram feitas que deram, inclusive, ao país um reconhecimento importante no cenário internacional. Eu destacaria a política de combate às DSTs e à AIDS,
que é um programa que é internacionalmente reconhecido como de sucesso. E, sem dúvida, nós vamos dar continuidade e, se possível, ampliar esse programa para que o Brasil continue a ser uma referência. Agora está em fase final de conclusão um financiamento do Banco Mundial para o programa AIDS 3. Esse programa tem avanços importantes, como a transferência de recursos diretamente para os municípios e um processo de participação dos municípios também no financiamento. E também a garantia do controle social, da participação da população, das ONGs que executam ações na definição dessa política. Uma outra coisa importante é a política de genéricos. Nós queremos, inclusive, ampliá-la na medida do possível. Precisamos estimular, incentivar a produção dos laboratórios oficiais. Isso tudo vai permitir que o próprio custo, o preço dos remédios, possa, no Brasil, ter um peso um pouco menor do que ele tem hoje sobre os orçamentos familiares. Então, nós vamos manter programas, vamos ampliar, mas vamos também instituir novas coisas. Muito obrigado, futuro ministro da Saúde. O futuro secretário de Estado dos Direitos Humanos teve que se retirar, porque o voo dele era agora. Então, e o futuro ministro do Trabalho também terá que se retirar, de modo que a última pergunta será dirigida ao futuro ministro do Trabalho, em seguida nós vamos encerrar. Mariana Caetano, do jornal Estado de São Paulo. Eu gostaria de perguntar ao futuro ministro, o senhor citou em seu discurso o compromisso de gerar 10 milhões de empregos. Esse compromisso, ao longo da campanha, houve uma certa polêmica em torno dele, porque o presidente Lula, o presidente eleito Lula, dizia que essa era a meta que o país precisava, não necessariamente o que ele geraria. Eu gostaria que o senhor esclarecesse essa questão e falasse sobre as suas medidas mais imediatas que o senhor pode assumir logo no início do governo. Olha, em primeiro lugar, eu quero reafirmar, a meta está colocada. Nós vamos chegar ao governo no dia 1º de janeiro, só então é que nós vamos poder implementar medidas novas em áreas que dêem o melhor retorno do ponto de vista de geração de emprego. O presidente Lula tem dito, e eu acho importante entender, que não há política de ministério, há política de governo. E, portanto, há uma integração. A tarefa de gerar emprego e renda não é exclusiva do Ministério do Trabalho. O que eu pretendo fazer na pasta é ser um articulador de todas essas medidas e cobrar, por exemplo, que todas as políticas, em que área for, a partir de fundos de fomento, elas tenham como contrapartida prévia a geração de empregos. A meta está aí, vamos trabalhar para atingi-las. Eu acho que números agora a serem discutidos são um pouco precipitados. E de medidas imediatas, quando se chega ao Ministério, primeiro é deixar que a máquina continue funcionando. Segundo é integrar mais o Ministério, que o Ministério hoje tem, na área de programas de geração de emprego, aproximadamente 60 programas diferentes, e que são muito compartimentalizados, não são integrados. Então, a primeira tarefa nossa é integrar esses programas para que exatamente o retorno deles seja melhor. Agora, a pauta é imensa. Primeiro emprego para a juventude é pauta onde o Ministério do Trabalho está envolvido, a geração de emprego e renda, a redução do número de acidentes do trabalho, o combate ao trabalho infantil, o combate ao trabalho escravo. Isso tudo é uma pauta extensa, além da pauta da negociação no Fórum Nacional do Trabalho, que eu considero a mais nobre de todas, que é quem poderá gerar o chamado pacto para que a gente realmente possa gerar os empregos necessários. Muito obrigado. Obrigado a todos. Eu queria agradecer a presença de todos e desejar boa sorte aos nossos futuros ministros. Obrigado.